Passei a atuar no programa de pós-graduação em letras vernáculas em 2002, a partir, né, da pesquisa de doutoramento que eu realizei no programa, sob a orientação da professora Silvia Figueiredo Brandão e a coorientação da professora Maria Antônia Mota, da Universidade de Lisboa. Defendi a minha tese de doutorado em 2001, e em 2002 eu elaborei um projeto a partir de questões, né, que foram propiciadas no âmbito da pesquisa de doutoramento, e esse projeto, inclusive, foi submetido ao Programa de Apoio a Docente Recém-Doutor, Antônio Luiz Viana, em 2002, e ele foi classificado entre os 10 projetos que foram encaminhados à FUSB, Fundação Universitária José Bonifácio, para apoio financeiro. Então, esse projeto foi submetido ao setor de língua portuguesa, ao Departamento de Letras Vernáculas, ao programa de pós-graduação, né? E passei a atuar, inclusive, em curso, né, numa disciplina do programa de pós-graduação em 2003, em parceria com a professora Célia Lopes, né, do nosso programa, na linha de pesquisa Língua e Sociedade, Variação e Mudança. Também sou pesquisadora do grupo de estudos Discurso e Gramática, que tem 3 células, né, que uma na UFRJ, estou vinculada diretamente ao grupo de pesquisa da UFRJ, coordenado pela professora Karen Sampaio. A outra sede, né, do grupo de estudos Discurso e Gramática é a da UF, da Universidade Federal Fluminense, e a outra é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o grupo de estudos Discurso e Gramática, ele é coordenado nacionalmente pela professora Maria Maura Cesário, e ele conta com pesquisadores de outras universidades, além dessas que eu citei, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, né, e a UERJ. Eu coordeno o projeto Predicar desde 2002, né? O título dele, atualmente, é Formação e Expressão de Predicados Complexos e Predicações, Estabilidade, Variação e Mudança Construcional. Outro projeto que eu estou coordenando em parceria com uma professora da Universidade Paul Valéry, de Montpellier, é o projeto Variação em Línguas Românicas, né, com essa professora, a Vanessa, né, Meireles Ferrer. Eu tenho coordenado desde 2020, né, atividades de pesquisa relacionadas à variação fonológica e sintática em línguas românicas. O projeto Variar conta com estudantes da Universidade Paul Valéry, Montpellier, e com estudantes da UFRJ, inclusive com um aluno do curso de Ciência da Computação da UFRJ. Também conta com uma mestranda da Universidade de Sorbonne, no Velho. E, atualmente, por conta de interlocuções, em razão de atividades de pesquisa, né, com a professora Carla Valéria de Souza Faria, que também se graduou na UFRJ e que atua na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, nós temos trilhado um caminho de colaboração. Na verdade, o projeto ele foi desenhado de modo a contar, né, com pesquisadores de outras universidades, além das universidades, né, UFRJ e a Universidade Paul Valéry. Atualmente, no projeto Predicar, tenho me dedicado a questões de estabilidade, variação e mudança construcional e lidado com diferentes temáticas, né, para isso. Né. Os estudos orientados para o que é estável e o que varia ou muda na língua lidam com a relação de compatibilização entre construções gramaticais e lexemas, a gramaticalidade das formas verbais simples ou complexas, bem como a variação por polissemia ou por analogia, similaridade, mudança construcional ou mudança por construcionalização, né, gramatical, lexical, de certas construções verbais e verbonominais. Então, em linhas gerais, esses são os temas, né, relacionados à questão do enfoque construcionista.
As pesquisas orientadas nesses projetos, né, que eu estou vinculada, lidam com formas verbais simples, com predicadores simples e predicadores complexos, que são formados, né, de verbo e um elemento não verbal, ou de mais de um verbo, às vezes só com complexos verbais, outras vezes com articulação de predicações, e eles tratam de uma diversidade de tipos de verbais e de fenômenos relativos a predicadores e predicações, tratam de polifuncionalidade, lexemas verbais, construções de estrutura argumental, construções de referencialidade, modalidade, aspectualidade, temporalidade, bem como de predicadores, da comparação de predicadores simples e complexos. Talvez meu nome também tenha ficado ligado à área de construções com verbo suporte, porque na altura em que eu comecei a desenvolver pesquisa a respeito, por volta de 1997, quase não se tratava da questão, né, desse tipo de construção. A referência que eu tinha na ocasião era a gramática de usos da Maria Helena Moura Neves, né, com influência da gramática funcional do pesquisador holandês Simon Dick, né. Mais recentemente, meu nome tem sido associado à questão da variação construcional, por conta da minha atuação no âmbito do grupo de estudos Discurso e Gramática e por conta do meu trabalho no grupo de trabalho de Sociolinguística, né, da ANPOL. Os trabalhos relacionados a esses grupos, a variação é perspectivada tendo a língua como um diassistema e que envolve um perfil de língua, né, em certa medida ligado ao que vem sendo rotulado em gramática de construções diassistêmica. Um dos representantes, né, dessa linha é o Stefan Ruda. Eu tenho trabalhado na articulação entre gramática de construções e sociolinguística. O projeto Predicar, ele envolve pesquisas que lidam com padrões construcionais de predicação passiva, relação com construções discursivas, predicação com articulação, né, entre verbo suporte e expressão de emoções. O projeto Predicar colabora para o projeto Variar, tratando de questões relacionadas à impessoalização discursiva em variedades escritas do português e a alternância de predicadores complexos, comparação de variedades do português e das línguas românicas português e francês, que é conduzido, sob minha orientação, pela Pamela Fagundes Travassos, que é doutoranda do programa de pós-graduação em letras vernáculas e que vai fazer estágio de doutorado sanduíche. O projeto tem trabalhado num perfil teórico que eu considero eclético, né, em alguma medida. Inicialmente, ele se centrou na análise sociofuncionalista, articulando funcionalismo e sociolinguística, e aí, com o avanço das pesquisas e novas leituras, nós passamos a assumir também orientações da linguística cognitiva, da gramática de construções. Então, o projeto, atualmente, ele, a depender da proposta de investigação, ele vai acolher orientações teórico-metodológicas do cognitivismo, do funcionalismo, da gramática de construções, da gramática de construções diassistemática, da sociolinguística, do sociofuncionalismo, né? Mas sempre num perfil de trabalho que lida com pareamento entre forma e funcionalidade semântica, discursiva, pragmática, social, cognitiva. Então, sempre procurando articular, né? Então, sempre há uma preocupação com a funcionalidade perspectivada em função de diferentes atributos, desde semânticos até os sociais, né? Inclusive uma dissertação de mestrado que lida com uma perspectiva que eu tenho chamado de socioconstrucionista, explicitando isso, inclusive, no título, né? É a dissertação da Jeane Nunes da Penha, da professora de espanhol. Então, ela trabalha com predicadores complexos do português e já prepara projeto para pesquisa de doutoramento que lide num perfil, né, socioconstrucionista diassistemático com a questão dos predicadores complexos de fingimento, né, posar de inteligente, né,
fazer-se de sério, de vítima, né? Esse tipo de construção, ela pretende trabalhar com esse tipo de construção, de representação, comparando o português, né, dados do português com dados do espanhol, então numa perspectiva de sistemática de línguas românicas, né? Então é uma contribuição que já se prevê relacionada ao projeto Variar, né? Os estudos nesses projetos, né, tanto no projeto Predicar quanto no projeto Variar, eles se desenvolvem mais especificamente com base na análise de usos do português, em variedades do português e em pesquisa experimental de usos do português. No quadro teórico da linguística funcional cognitiva, da gramática de construções, sob a ótica da compatibilização entre gramática de construções e sociolinguística, que eu tenho chamado de uma perspectiva socioconstrucionista. Do ponto de vista metodológico, as pesquisas no projeto, elas podem envolver desde análise de dados até uma investigação experimental baseada em testes de atitudes, em pesquisa de percepções sobre usos de predicadores verbais, sobre a relação de similaridade entre predicadores verbais, ou de predicadores verbais complexos e predicadores verbais simples, né? Também lida com a análise multivariada de dados, buscando analisar variáveis formais, né, morfossintáticas, lexicais e funcionais, semânticas, discursivas, pragmáticas, sociais. Lida com a análise de preferências colocacionais em construções, nos islotes de uma construção, lida com a observação da combinação de lexemas ou de construções a determinados islotes de construções hierarquicamente mais complexas, né, com a combinação de construções, no que nós temos chamado de análise construcional. Lida com a análise de produtividade de ocorrências, produtividade de tipos construcionais associados às ocorrências, né? São tipos de pareamentos de forma e função, além da pesquisa de percepções, de atitudes, né? Que também estão na pauta do projeto Predicar desde sempre. Na verdade, as investigações no âmbito, né, nessa seara da metodologia de pesquisa experimental, ela se inicia no projeto Predicar em 2007, quando ainda não havia muitas pesquisas que tivessem como objetivo lidar com variantes da língua. Normalmente as pesquisas estavam ligadas à linguística aplicada ou em questões de ensino, de língua não materna, né, comparação entre línguas, do contato entre línguas, ou de variedades de língua, né? Percepção sobre os falantes ou comunidades a partir das variedades ou das línguas usadas. Nos meus cursos e minhas pesquisas, tenho trabalhado com o tema da metodologia de pesquisa experimental, com técnicas de análise de dados, com análise de estrutura argumental ligada a predicadores simples e complexos, com construções de passiva, construções de indeterminação e impessoalização, construções com verbos auxiliares, semi-auxiliares, né? Então, graus de auxiliaridade, construções relacionando mudança de estado, né? Ou expressão de emoções, desejo e futuridade, articulação de orações e construções de intensificação, entre as quais, por exemplo, está o acionamento de itens lexicais que exprimem cores para marcar intensidade, como, por exemplo, estou azul de fome, né? Roxo de raiva, né? Que é uma pesquisa até que é desenvolvida por Nainde Mota, né, no doutorado, no programa de pós-graduação em letras vernáculas. Tenho orientado diversas pesquisas, diferentes fenômenos linguísticos. Eu vou destacar alguns dos fenômenos que eu considero que, em alguma medida, tem uma contribuição ou inédita ou diferente do que é mais comum em termos de perfil investigativo ou que é mais comum em termos de exposição descritivo explicativo, né? Primeiro, diz respeito ao lugar dos predicadores complexos, formados por verbos suporte,
entre os predicadores que organizam predicação e proposição, com o potencial de projetar a estrutura de participantes que se combinam à estrutura de argumentos. Pessoal, impessoal, transitiva, intransitiva, e de diferentes perfis de estados de coisas. Normalmente, esse tema ele era abordado em estudos lexicais, né? Haja visto o fato de normalmente essas expressões serem tratadas como expressões idiomáticas, e isso ganha um novo terreno, principalmente no âmbito da gramática de construções, que passa a considerar a sistematicidade também nessas expressões chamadas de idiomáticas. Na verdade, no projeto, desde sempre, isso foi perspectivado dessa maneira. Já na minha tese de doutorado, eu já trabalhava com uma sistematicidade, né, com essas expressões no âmbito da gramática, né? E esse enfoque, naturalmente, me levou a lidar com outra questão que diz respeito aos idiomatismos, a idiomaticidade, a perspectivar a idiomaticidade como graus, e a entender que há diferentes graus de lexicalização ou semilexicalização e diferentes fatores envolvendo isso. Isso gerou, inclusive, de tese de doutorado no projeto, ligada a expressões idiomáticas. E, naturalmente, a pesquisa com os idiomatismos acabou levando, né, as pesquisas do projeto Predicar para o âmbito da gramática de construções, né, e desde sempre, antes de começarmos a trabalhar com gramática de construções, nós já víamos a questão do pareamento forma e função e trabalhávamos com a perspectiva de construção, né, quando esse enfoque teórico, né, chega, né, às pesquisas brasileiras, na verdade, há um alinhamento muito grande ao que se fazia já no projeto, então essa perspectiva passa a ser adotada também no projeto Predicar. E sempre houve preocupação com trabalhos relacionados ao discurso e à pragmática, e atualmente nós temos trabalhado muito em prol da funcionalidade com relação a esses atributos discursivos, pragmáticos, sociais, tendo em vista que muitas pesquisas construcionistas têm trabalhado mais fortemente com estruturas oracionais, suboracionais, e nós entendemos que há combinação também de construções no texto. Então, nós temos perspectivado mais recentemente construções discursivas também nessa descrição. Outro assunto com que o projeto tem colaborado é o estudo da variação construcional, e esse assunto, na verdade, é mobilizado por conta da participação no grupo de estudos Discurso e Gramática, normalmente na linha de investigação da gramática de construções, a perspectiva era sempre da mudança ou da estabilidade. Os encontros do grupo de estudos Discurso e Gramática são feitos anualmente, né? Em um dos encontros eu propus a questão da variação e houve até um artigo que foi publicado pela Revista Linguística, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, tratando dessa questão da variação construcional em 2016, e a partir de 2016 eu passei a fazer parte do grupo de estudos, como pesquisadora, né, do grupo de estudos Discurso e Gramática. Algumas publicações que eu considero relevantes no programa de pós-graduação, uma delas é esse livro, Dimensões e Experiências em Sociolinguística. Ele foi publicado em 2019, é organizado por mim e por Marcos Luiz Widmer, da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele contou com o apoio da CAPES, com base nos esforços, né, da coordenação do programa de pós-graduação em letras vernáculas da nossa casa, da UFRJ, e do programa de pós-graduação em letras e linguística da UERJ. É uma produção que envolve 2 pesquisadores estrangeiros, textos de 2 pesquisadores. Um deles é a Kate Dreger, que escreve um texto com outros pesquisadores da Universidade do Havaí, e o outro texto é produzido pelo professor Alberto Hilliard, que atua no nosso programa já há algum tempo. Além disso, ele envolve textos produzidos por pesquisadores de universidades brasileiras que atuam no GT de Sociolinguística. Outra publicação que eu vou destacar é um capítulo, Predicar,
com construção com verbo suporte, no livro Uma História de Investigações sobre a Língua Portuguesa, organizado por pesquisadoras da UFRJ e da UERJ, que foram orientandas, né, da professora Silvia Figueiredo Brandão. Esse livro foi feito em homenagem à professora, por conta dos 40 anos de casa. Ele é um retrato de muitas colaborações, de pesquisas feitas no programa de pós-graduação, sob orientação da professora Silvia Figueiredo Brandão, e no capítulo especificamente que eu escrevi, também há um retrato das pesquisas envolvidas no projeto Predicar, e que renderam um conhecimento sobre predicadores complexos com verbo suporte. Outra publicação que eu vou destacar é o capítulo Perífrases Verbais, o tratamento da auxiliaridade, neste livro, Morfossintaxe e Ensino do Português, Reflexões e Propostas. Foi organizado pela professora Silvia Rodrigues Vieira, pela professora Silvia Figueiredo Brandão, e eu destaco esse livro porque ele é fruto de um curso de extensão, do qual participaram vários docentes do setor de língua portuguesa, do programa de pós-graduação em letras vernáculas, pensando questões de ensino, né, e considerando as práticas teórico-descritivas mais atualizadas na ocasião. Nesse livro eu focalizei o tema da auxiliaridade verbal, então um tema diferente. Outro capítulo que eu vou destacar, um capítulo neste livro organizado pela professora Cláudia de Souza Cunha, do programa de letras vernáculas, né? O livro Estudos Geossociolinguísticos, e considera, na verdade, artigos que envolvem a questão dialectológica. Então, um artigo que eu escrevi com a professora Silvia Rodrigues é a representação sociogeolinguística de fenômenos morfossintáticos, nós e agente, concordância verbal relativa a nós e agente. Então, eu destaco essa publicação porque ela revela uma atuação que eu tive no âmbito do projeto APERJ, Atlas Etnolinguístico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, que, além de uma marcante memória, né, de formação em pesquisa, de campo, transcrição, análise de dados, né, ela também tem uma memória afetiva de lidar, tanto no âmbito da pesquisa e construir, né, relações no âmbito da pós-graduação, quanto na sociedade, nas comunidades pesqueiras, né, por conta da pesquisa de campo, promover a interação entre a universidade e o espaço social em que a língua se apresenta. Outra publicação que eu vou destacar é um capítulo nesta obra titulado Caracterização do Comportamento Multifuncional de Fazer, né? O livro foi organizado pela professora Silvia Figueiredo Brandão e por Maria Antônia Mota, da Universidade de Lisboa. Análise contrastiva de variedades do português, primeiros estudos. Eu destaco porque ele também marca uma produção minha no âmbito do projeto Varport, coordenado na altura pelas professoras que organizam o livro, né? E marca também uma etapa da minha pesquisa em que eu me envolvi com coleta de textos na Biblioteca Nacional de Lisboa, né? E também em que eu fiz pesquisa na Universidade de Lisboa, e textos que foram coletados na biblioteca compõem, inclusive, o acervo, né, do projeto. O capítulo é o do livro Português Brasileiro 2, Contato Linguístico, Heterogeneidade e História. O título do meu capítulo é Haver, Ter e Fazer na expressão de tempo decorrido, em expressões do tipo tem tempo, faz tempo, há tempo, né? O livro foi publicado em 2008, então revela também minha atuação há algum tempo no GT de Sociolinguística e uma pesquisa sociolinguística sobre construções de tempo, né? Além dos capítulos do livro, eu produzi artigos que estão publicados em periódicos, né, nacionais, também internacionais. Eu destaco um sobre construções de causalidade, com o verbo fazer, publicado pelo Centro de Linguística de Santiago de Cuba, em 2003, e um outro sobre perífrases verbonominais, publicado em 2010, no periódico Estudos Linguísticos do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, com edição das edições Colibri. Então, assim, eu destaquei alguns, mas eu estou no corpo editorial, né, da revista Diadorim, e atualmente organizo um dos números
com a professora, pesquisadora Kate Drager, e com o professor Alberto Hilliard, né, professor da Universidade do Havaí, e o professor Alberto Hilliard, que é de um laboratório francês, né, e está no Brasil, né, há algum tempo, pesquisando o nosso programa. E ano passado eu organizei com Maria Maura Cesário e Graham Trousdale um outro número da revista Diadorim. Então, assim, são interlocuções, todos esses capítulos revelam fenômenos linguísticos diferentes e interlocuções que eu venho procurando definir, né, na minha carreira aí, desde o início das minhas pesquisas no projeto Predicar e nos outros projetos em que eu já pude atuar. Em termos de formação de recursos humanos, tenho orientado dissertações, teses, já orientei trabalhos de conclusão de curso, né, além de iniciação científica. Um dos pesquisadores, né, que fez parte do projeto Predicar é o professor Vinícius Maciel de Oliveira, que atualmente é professor da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele atuou no projeto Predicar, trabalhando com construções de movimento, com o verbo ir. Outros pesquisadores do projeto têm atuado no ensino privado e público, né? Então, entendo que a articulação entre as práticas teórico-metodológicas está alcançando também os espaços das instituições de ensino. Atualmente, eu tenho investido no projeto Variação em Línguas Românicas, né? Meu objetivo é comparar variedades do português com variedades do francês, variedades do espanhol. Então, há alunos do projeto que já estão encaminhando projetos de pesquisa, nível de doutorado, para esse tipo de enfoque que envolve um olhar socioconstrucionista e sistemático de língua. Com relação a parcerias dentro da UFRJ, fora da UFRJ e até fora do Brasil, eu vou destacar algumas que têm implicações diretas na minha formação, no meu modo de pensar pesquisa. Uma das parcerias diz respeito à minha atuação como coordenadora do GT de Sociolinguística e até o meu trabalho, antes mesmo da coordenação, no GT de Sociolinguística, que tem viabilizado interlocução com sociolinguistas, entre os quais Marcos Luiz Wiedemann e Juliana Bertucci Barbosa. Eu destaco esses dois porque, com Marcos Luiz Wiedemann, tenho trabalhado a questão da variação construcional e com Juliana Bertucci Barbosa tenho trabalhado no Comitê Científico de Sociolinguística da Abralim, encaminhamentos, desafios, perspectivas para pesquisas sociolinguísticas, interlocuções dessa natureza. Tenho trabalhado também a articulação do programa com outro programa da própria UFRJ, no âmbito do grupo de estudos Discurso e Gramática. Em 2018, oferecemos uma disciplina que trabalhou com a articulação entre estudantes do programa de Letras Vernáculas e estudantes do programa de Linguística, né? Então, a disciplina que foi oferecida por mim, por Roberto de Freitas, Maria Maura Cesário e Deise. Estou envolvida numa interlocução com o professor Bert Capelli, da Universidade de Lille, do Laboratório de Pesquisa Savoir, Texte e Langage, né? Essa parceria, ela se objetivou no evento do primeiro Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas. Ele coordenou comigo e com a professora Liliane Santos, também da Universidade de Lille, né, o simpósio sobre variação linguística, representações construcionais, ações e interações discursivas e ensino. Então, nessa oportunidade, ele pôde conhecer várias pesquisas que são desenvolvidas no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas, no programa de pós-graduação em Linguística e até fora do Brasil. Aos colegas do Brasil e do exterior interessados no desenvolvimento de parcerias com o PPG Leve, né, eu diria que este programa ele reúne linhas de pesquisa que acolhem uma rica diversidade de temas, docentes com uma expertise que pode mobilizar muitas contribuições à literatura na área de letras e linguística, e docentes com intercâmbios no Brasil e fora do Brasil, que podem favorecer uma ampla rede de colaborações, nacional e internacionalmente, e acesso ao que há de mais atualizado em termos de enfoques teórico-metodológicos.
acho que também pode favorecer uma visão estratégica do português no mundo. Além desses docentes, conta com projetos de pesquisa que têm acolhido pesquisadores de diversas partes do país e tem propiciado formação de profissionais que atuam em instituições nacionais e internacionais de excelência. Além disso, o projeto ele tem propiciado sensibilidade a essa visão estratégica, né, entre a relação de ciência e sociedade, né, da relação de ciência e sociedade. Tanto é assim que, em alguma medida, muitos das pessoas formadas pelo programa mantêm ligação com os projetos, né, mesmo após mestrado ou doutorado, direcionando, é claro, que a interlocução com essas práticas teórico-metodológicas para preocupações que dizem respeito ao espaço de ensino ou até espaços de ação política, né, em relação à língua. Eu entendo que o programa ele reúne diversas condições para os interessados em dar lugar, principalmente ao português do Brasil, nos espaços de atuação, né, de uso, de acionamento do português no mundo. No que diz respeito aos projetos que eu coordeno, são bem-vindas contribuições numa rede de colaborações de diferentes saberes, na área de letras, linguística, psicologia social, cognitiva, e na área de estatística, história. Então, que os projetos reúnem tantas questões que dizem respeito a tantos campos de saber que são bem-vindas propostas que trilhem um caminho mais interdisciplinar de interlocução. E eu queria registrar, para finalizar, que, sem dúvida, a difícil arte de trabalhar coletivamente é a força motriz desse programa, que reúne muitas pessoas, muitos olhares, e isso trazem ganhos à vida acadêmica e profissional de quem pode experimentar um pouquinho desse espaço.